Vamos lá, pessoal. Estamos de volta aqui. E aí, é importante a gente identificar esses artigos 8º e 9º da Convenção 190, porque eles dialogam de uma maneira muito íntima com esses três pilares do compliance, mais uma vez. Diz lá, todo membro deve adotar medidas apropriadas para prevenir a violência e o assédio no trabalho, incluindo a. Reconhecer o importante papel das autoridades públicas em relação aos trabalhadores da economia informal. B. Identificar, em consulta com as organizações de empregadores e trabalhadores envolvidos e por outros meios, setores ou profissões e acordos de trabalho que expõem ainda mais os trabalhadores e outras pessoas envolvidas à violência e ao assédio. Isso nada mais é do que uma parte ou a essência do próprio mapeamento de riscos, tornar medidas para proteger efetivamente as pessoas. E no artigo 9º, mais especificamente ainda, cada membro adotará legislação exigindo que os empregadores tomem medidas apropriadas, consistentes, com seu grau de controle para prevenir a violência e o assédio no mundo do trabalho, incluindo violência e assédio de gênero, e, em particular, na medida em que seja razoável e praticamente viável. Adotar e implementar, em consulta com os trabalhadores e seus representantes, uma política no local de trabalho sobre violência e assédio. B. Levar em consideração a violência e o assédio e os riscos psicossociais associados a ela na gestão da segurança e saúde do trabalho. C. Identificar perigos e avaliar riscos de violência e assédio envolvendo trabalhadores e seus representantes e tomar medidas para prevenir e controlar tais perigos e riscos. D. Fornecer aos trabalhadores e outras pessoas envolvidas, de forma acessível, conforme apropriado, informações e treinamentos sobre os perigos e riscos identificados de violência e assédio e sobre as correspondentes medidas preventivas e de proteção, incluindo os direitos e responsabilidade dos trabalhadores e outras pessoas envolvidas em relação à política mencionada na linha A desse artigo. Artigo 10, ele traz a figura relacionada ao controle de aplicação. E a gente agora sai um pouco da Convenção 190 e vai para elementos específicos do assédio e da violência no mundo do trabalho, para que a gente possa dialogar aqui com alguns temas que reputamos interessantes e importantes dentro dessa sistemática do assédio moral. A despeito de toda essa amplitude que a Convenção 190 da OIT traz no âmbito da figura do assédio, o assédio ainda tem seus elementos didáticos e doutrinários pautados em classificações historicamente definidas, como, por exemplo, tipos de assédio moral. A gente pode falar no assédio moral vertical e no assédio moral horizontal, bem como no assédio moral misto. Seriam 3 tipos, então, de assédio. Danilo, qual que é a diferença? No assédio moral vertical, há uma diferença hierárquica entre assediador e assediado, e ele pode ser descendente ou ascendente. O assédio moral vertical descendente é, inclusive, o assédio moral mais comum de ser praticado. É aquele assédio praticado por um superior hierárquico em detrimento de um subordinado. Pode ser que ele ocorra de maneira vertical, mas de maneira contrária, ou seja, do subordinado para o superior hierárquico. O assédio moral pode ser horizontal, quando ele ocorre entre pessoas, trabalhadores de um mesmo patamar hierárquico, e ele pode ser também misto, quando o assediado sofre assédio tanto de superiores hierárquicos quanto de pessoas que estão em um mesmo patamar ou até mesmo de subordinados a ele. A gente pode parar para pensar assim, não, mas é muito raro acontecer um assédio moral vertical ascendente, ou seja, do subordinado para o superior hierárquico. Isso não é tão raro como parece, não. Sobretudo quando o superior hierárquico está em alguma situação de vulnerabilidade. Imaginemos um superior hierárquico, um trabalhador exercente um cargo de confiança que está ali em vias de perder aquele cargo de confiança. Os trabalhadores subordinados sabem que foi dado um prazo para ele
alcançar os resultados esperados. Essa situação de vulnerabilidade na qual se encontra o exercente de cargo de confiança pode acabar levando a essa prática assediadora por parte dos subordinados a esse superior hierárquico, configurando aí um assédio moral vertical ascendente dos subordinados para os superiores hierárquicos. O assédio moral pode ocorrer tanto na fase pré-contratual, quanto na fase contratual, quanto na fase pós-contratual. É verdade que ele é mais comum na fase contratual, quando ele é praticado durante o contrato de trabalho, mas já se admite a possibilidade de sua ocorrência na fase pré-contratual e também na fase pós-contratual. A gente tem exemplos, por exemplo, na fase pré-contratual, de assédios praticados na fase de seleção e na fase pós-contratual, com a figura da lista suja, por exemplo, chamada, né? Lembro que eu fiz esse diálogo com vocês lá na aula 1, chamada ainda por muitos equivocadamente de lista negra, que acaba sendo uma expressão extremamente preconceituosa. São diversas as condutas que podem caracterizar um assédio moral, desde condutas destinadas à humilhação, discriminação, agressões físicas, a figura do ócio forçado, cobrança excessiva de metas. São múltiplas as condutas, e aí nada melhor hoje do que trabalhar com aquela noção que vimos na Convenção 190 da OIT, dentro da amplitude que pode configurar o assédio moral. E aí eu trago para vocês agora alguns casos de condutas motivacionais que acabaram sendo configuradas, se confundindo com práticas assediadoras. E certamente são práticas, são condutas, a despeito de rotuladas como condutas motivacionais, que, se praticadas dentro de uma organização que já tivesse implementado essa cultura de conformidade, essa cultura de integridade, que eventualmente tivesse ali os 3 pilares de um programa de compliance bem assentados, a prevenção, detecção e repressão, muito provavelmente essas práticas não teriam se mantido de maneira tão recorrente. Vocês vão ver aí que tem uma empresa em particular que aparece em várias dessas notícias, dessas práticas, aspas, motivacionais, que acabaram se confundindo com práticas assediadoras. Vamos enfrentar aqui esses casos. E aí todas elas eu trago, inclusive, a fonte, se vocês quiserem confirmar aí de onde que eu tirei essa notícia, porque não há, em muitas delas, sequer notícia de se isso acabou chegando a um processo judicial ou não. Em algumas delas não há o processo judicial, mas foram retiradas de fontes seguras, por isso que eu trago ali para vocês. Primeiro caso, Walmart fez ex-diretor rebolar. O caso mais recente de companhia que ultrapassou os limites da motivação e tocou o assédio moral foi o Walmart. Em meados de fevereiro, a maior rede de supermercados do mundo foi condenada a pagar uma indenização de cerca de R$140 mil a um ex-diretor que disse ter sido coagido a rebolar e entoar o grito de guerra da empresa na abertura e no final das reuniões. Ele disse que quem se negava era levado à frente de todos para rebolar sozinho. Loja Citilar, no Acre, pregou frases vexatórias nas paredes. Também, em nome do cumprimento de metas, a loja de eletrodomésticos Citilar, em Rio Branco, no Acre, também ultrapassou o limite, segundo a Justiça. Para incentivar os funcionários a se dedicarem cada vez mais, a loja pregava cartazes nas paredes da sala de reuniões com frases nada amigáveis, como: sou um rasgador de dinheiro, sou bola murcha e não tenho amor aos meus filhos. Processada na justiça, a empresa alegou que, no início, aqueles cartazes tinham sido afixados pelos próprios vendedores e eram considerados uma brincadeira. Mas, ao institucionalizar a prática, a companhia não teve perdão. Em janeiro deste ano, a empresa foi condenada pela primeira vara do trabalho de Rio Branco a pagar R$15 mil aos vendedores por danos morais. Naquela época, ainda podiam recorrer da decisão. Funcionários da Ambev deitavam em caixões. Em fevereiro, a Ambev teve um recurso negado para anular a condenação por assédio moral a um ex-vendedor que se sentiu lesado pela forma como a empresa motivava os funcionários. Segundo ele, quem não atingisse as metas de vendas era obrigado a deitar dentro de um caixão que representava um profissional morto.
Era rotulado de incompetente e, às vezes, era representado por ratos e galinhas enforcados na sala de reuniões. A decisão da segunda turma do TST estipulou a indenização em R$ 25.000. Esse caso não foi o único da história da Ambev. Na história da Ambev, em 2006, a empresa foi condenada pelo TRT do Rio Grande do Norte a pagar R$ 1 milhão de danos, R$ 1 milhão por assédio moral coletivo. Na época, os vendedores que ficassem fora das metas tinham que ficar em pé durante as reuniões, dançar na frente dos outros e até usar camisas com apelidos. Se para uns isso não passa de uma brincadeira, outros podem ver isso como um grave assédio. Por isso, a companhia precisa ficar atenta para não extrapolar. Às vezes, uma palavra de apoio, um elogio é muito mais eficaz do que uma atividade mais lúdica de motivação. Unibanco classificou funcionários por cor em cartazes. O clima de tensão e competição reinava em 2008 em uma agência do Unibanco em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Além de chamar os trabalhadores que não atingiam metas de incompetentes e tartarugas, o gerente da agência classificava-os de acordo com sua produtividade. Em um cartaz afixado na parede, as fotos dos empregados eram colocadas junto com a cor verde para quem conseguia cumprir as metas, ou vermelha para os que não alcançavam os números estabelecidos. Junto às imagens de seus rostos, eram colocadas ofensas a quem não cumpria os objetivos. Devido aos abusos, o Unibanco foi condenado pelo TRT da 4ª Região a pagar mais de R$ 50 mil a uma funcionária, que também acusou um dos gerentes de assédio sexual por fazer comentários pejorativos sobre seu corpo e o de outros colegas. Empresa de bebidas Renosa premia os piores resultados. Em vez de enterrar funcionários pouco produtivos, como fazia a Ambev, a fabricante de bebidas Renosa os coroava. A empresa engarrafadora da Coca-Cola no Mato Grosso foi condenada em janeiro deste ano a pagar R$ 300 mil a um ex-empregado que alegou ter sofrido danos morais. Isso porque a companhia criou 2 troféus inusitados para premiar os trabalhadores com pior desempenho na semana. O troféu Tartaruga homenageava o vendedor com o menor resultado do período, mesmo alcançando a meta estipulada. Já o troféu Lanterna era dado ao coordenador com menor rendimento. O consultor Oscar Zabala alerta para o risco de ações como essa terem um efeito negativo no convívio entre os funcionários, prolongando sua exposição. No dia seguinte, os colegas ainda podem zombar da pessoa e aquele mal se perpetua por mais tempo, diz. O ex-funcionário que venceu a ação ganhou o troféu Lanterna por 5 vezes. Dos 300 mil que ele deve receber, 80 mil são referentes aos danos morais e o restante diz respeito a questões trabalhistas de outras naturezas. Diretores da Samsung humilhavam funcionários. Se algumas empresas foram censuradas por fazerem brincadeiras de mau gosto, a Samsung foi condenada pela justiça por levar a sério demais a necessidade de produzir sempre mais. Em dezembro do ano passado, a empresa foi proibida de humilhar funcionários da fábrica de Campinas, no interior de São Paulo. Uma ação civil pública motivada pelo Ministério Público do Trabalho denunciou que os chefes coreanos da unidade estavam tratando os funcionários agressivamente, com pouco respeito e de maneira constrangedora, com gritos e palavrões. Na ação, o órgão pediu indenização de R$ 20 milhões por danos morais coletivos. Esse tipo de motivação por pressão acabou provocando abalos emocionais, quadros de depressão e síndrome do pânico em vários empregados da fábrica. Diante desse tratamento, a 8ª Vara do Trabalho de Campinas proibiu em caráter liminar a empresa de cometer tais abusos com pena de R$ 10 mil por vítima em caso de descumprimento. Nós temos, então, e aqui minha única intenção de trazer esses casos práticos foi contextualizar, a partir de ocorrências no mundo do trabalho, práticas institucionalizadas. A gente vê realmente aí a gestão por estresse, o estresse muito caracterizado nessas práticas. Historicamente, são casos aí, vocês podem perceber, de 2006, de 2010. Encontramos casos também recentes, de 2019. Eu me lembro de uma ação que eu enfrentei, eu acho que foi em 2018 ou 2019, no máximo aí em 2018. No final de 2018, eu acho que foi 2019 mesmo. Era uma empresa, e a instrução processual comprovou isso, que ela tinha um banco no pátio
e os trabalhadores que eventualmente praticassem alguma conduta inadequada, chegassem atrasados, alguma coisa do gênero, ela colocava ela colocava o trabalhador, né, sentado nesse banco de frente para a parede, tinha um determinado dizer nessa parede, eu não me lembro exatamente agora qual que era o dizer, mas enfim, o banco era considerado lá, sabido por todos como o banco da solitária, o banco da punição, não me lembro também expressamente agora o nome que se dava efetivamente ao banco. Mas são práticas assediadoras institucionalizadas por muitas organizações. E essas organizações, a partir do momento que passam por esse filtro do programa de integridade, do programa de compliance, com os 3 pilares da prevenção, detecção e repressão, no mínimo, elas tendem a reduzir o número de ocorrências de prática dessa natureza. E a partir do momento em que essa redução é identificada, que os casos de assédio são reduzidos, há, sem sombra de dúvidas, uma melhoria geral e paulatina no ambiente de trabalho. Seja com o resgate da dignidade do ser humano trabalhador, com a melhoria das condições de trabalho, com o próprio resgate, a imagem e a reputação daquela instituição. Tudo isso constitui elementos fundamentais para o mundo do trabalho. É óbvio, e aí vocês vão perceber isso, que toda vez que as organizações, ou seja, o linguajar empresarial sobre compliance, ele é relativamente diferente desse linguajar que eu estou usando com vocês nesse nosso encontro. Porque o objetivo central dos programas de compliance, sobretudo para aqueles que apresentam os programas de compliance aos gestores, à alta administração, é falar a linguagem daquelas pessoas que, na grande maioria dos casos, é uma linguagem que se constrói a partir do que é que a empresa vai ganhar com isso, do que é que a empresa vai deixar de gastar com isso. Então, se bate muito naquela tecla mesmo de redução de risco, de redução de passivo, e etc, etc, etc. Isso é um resultado, contudo, de algo que antecede a isso tudo, que é o nosso foco aqui, é o foco do meu diálogo com vocês sobre a questão do compliance trabalhista. Essa redução de passivo, essa redução de custos, esse elemento econômico e pecuniário, ele é resultado de algo muito mais importante, que me parece que tem que ser chamado a atenção de maneira bastante acentuada, que é justamente a capacidade que os programas de compliance e de integridade possuem de contemplar uma melhoria das condições de trabalho, um resgate da dignidade do ser humano trabalhador, sobretudo em práticas de assédio moral e violência do trabalho, como algo institucionalizado, como algo caracterizador de um assédio moral organizacional, de uma gestão por estresse ou strain. Então, esse tipo de reflexo que pode ser trazido pelos programas de compliance é extremamente importante de ser pensado por nós. Afinal de contas, esse tema começa a chegar no âmbito das ações trabalhistas, com argumentos de que esse programa de integridade que existia e era efetivo naquela empresa, ele deve ser algo a impedir a condenação daquele empregador ao pagamento de indenização por danos morais. Nesse particular, não comungo desse entendimento e compartilho com vocês aqui. Não me parece que a existência, e mesmo que seja um programa efetivo de integridade no âmbito de uma organização, seja capaz de criar uma cláusula de impedimento de responsabilização daquele empregador, até porque o Código Civil de 2002, no artigo 932, inciso 3, ele é muito claro a prever uma responsabilidade objetiva do empregador pelos atos praticados por seus empregados ou prepostos. Então, não há ali como eliminar a responsabilidade do empregador em caso de assédio ocorrido numa empresa que possuía um programa de integridade. Agora, isso me parece que deve interferir na fixação do quanto indenizatório, porque quando a gente pensa no quanto indenizatório, a gente tende a fazer alusão ao artigo 944 do Código Civil de 2002, que diz que a indenização mede-se pela extensão do dano,
Mas não podemos esquecer do dispositivo hoje assim, desde a Lei 13.467 de 2017, previsto na CLT, lá no artigo 223G, salvo engano, 223G da CLT, que prevê ali diversos elementos que devem ser levados em consideração pelo juiz quando da fixação do dano. E todos esses elementos, na verdade, a imensa maioria deles, me parece que só um dos elementos ali não se vincula à extensão do dano, que é a capacidade financeira, a capacidade econômica de ofensor e da vítima, sobretudo da vítima. A capacidade econômica da vítima não tem qualquer relação com a extensão do dano e me parece, inclusive, inconstitucional o critério da capacidade econômica da vítima como um critério apto a interferir no valor da indenização por danos morais. Não por outra razão, me parece inconstitucional esse mesmo dispositivo, e aí eu acho que é o 223G, o parágrafo 1º dele, talvez, que vincula a indenização por danos morais ao valor do salário da vítima. Mas fora esse critério da capacidade econômica da vítima e do ofensor, no meu caso também, penso que a capacidade econômica do ofensor não está vinculada à extensão do dano propriamente dita, mas em relação à capacidade financeira do ofensor, já me parece que ela pode ser levada em consideração para fins de fixação do quanto indenizatório, na medida em que a indenização no âmbito do direito brasileiro, ela não, apesar de não se revelar de um critério, de uma característica punitiva, nós não temos o caráter punitivo da indenização por danos morais no nosso país, mas temos o caráter pedagógico ou preventivo da indenização por danos morais. Aquela indenização tem que servir de desestímulo para que aquela empresa, aquela organização venha a cometer novamente aquele dano. Mas fora isso, todos aqueles critérios ali previstos são critérios relacionados à extensão do dano. E entre esses critérios que a gente encontra ali naquele artigo 223, ia pegar uma CLT aqui agora, não tenho, mas praticamente certeza que é o 223G realmente da CLT. A gente tem ali diversos elementos, aliás, posso pegar aqui, só para não passar equivocado aqui o dispositivo, mas eu acho que é 223G mesmo da CLT. Deixa eu abrir aqui, estou abrindo o celular aqui, viu, gente? Sendo bastante franco com vocês. Artigo 223G CLT. Acho que é o 223G mesmo, deixa eu ver. 223G, é isso, ele mesmo. No caput, ao apreciar o pedido, o juízo considerará 1. A natureza do bem jurídico tutelado. 2. A intensidade do sofrimento ou da humilhação. 3. A possibilidade de superação física ou psicológica. 4. Os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão. 5. A extensão e a duração dos efeitos da ofensa. 6. As condições em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral. 7. O grau de dolo ou culpa. Aqui, grau de dolo ou culpa do ofensor. 8. A ocorrência de retratação espontânea. 9. O esforço efetivo para minimizar a ofensa. 10. O perdão tácito expresso. 11. A situação social e econômica das partes envolvidas. Esse aqui, 11, me parece que é o único que não está relacionado à extensão do dano. E 12. O grau de publicidade da ofensa. Quando a gente olha esses critérios, eu vou selecionar aqui para vocês o inciso 6. As condições em que ocorreu a ofensa ou prejuízo moral. O inciso 7, o grau de dolo ou culpa, e o inciso 9, o esforço efetivo para minimizar a ofensa. Então, as condições em que ocorreu a ofensa, o grau de dolo de culpa e o esforço efetivo para minimizar a ofensa, esses critérios são critérios que me parece que devem dialogar com uma organização que tenha um programa de integridade, tenha um programa de compliance efetivo. Ou seja, ele não foi efetivo a ponto de impedir o assédio, mas ele foi efetivo
na prevenção, ele foi efetivo na detecção, ele foi efetivo na repressão. Aquele assediador veio a ser dispensado por justa causa, inclusive. Teve todo um processo de amparo à vítima, de educação posterior e conscientização em relação à cultura organizacional. Tudo isso me parece que se encaixa nesses incisos e deve se levar em consideração, não para impedir a responsabilização do empregador nesse caso, por conta do 932, inciso 3, mas sim para quantificar de maneira adequada a indenização devida àquele trabalhador. Beleza? Vou parar esse bloco aqui, a gente volta em breve para dar continuidade a essa nossa segunda aula. Voltamos já.